Mais indicadores de atividade dos Estados Unidos estão sendo revisados para baixo e, portanto, o mercado está preocupado. As narrativas de desaceleração, estagflação, recessão econômica estão ganhando cada vez mais força. Por que isso? Quem me acompanha nas redes sociais viu que eu postei na sexta-feira algo relacionado ao indicador chamado GDP Now. Esse é um indicador criado pelo Fed de Atlanta que é bem simples de entender. Difícil de calcular, mas simples de entender. Em prática, eles pegam vários indicadores econômicos que são divulgados dos Estados Unidos, jogam numa fórmula matemática que gospe um resultado. E esse resultado é uma estimativa de quanto o indicador acredita que a economia crescerá neste atual trimestre, no caso, primeiro trimestre de 2025. Até sexta-feira, o resultado era bastante estável, algo como 2,5%, 2,3% de expansão da economia em termos anualizados nesse primeiro trimestre. Só que o número veio muito aquém da expectativa. Ele saiu de mais 2,3% para menos 1,5%. Olhando para as explicações do porquê essa contração, e eu já vou explicar o que aconteceu, deu para perceber que o único efeito considerável ali dentro foi que os empresários, as companhias, anteciparam a implementação das tarifas anunciadas pelo Trump, comprando produtos de outros países. Bom, já que o Trump vai anunciar tarifas contra sei lá quem, em valores que oscilam muito, 10%, 25%, eu vou antecipar a minha demanda e comprar, importar coisas da Europa, coisas da África, coisas da Ásia, porque eu não quero pagar essas tarifas. Isso teve um impacto negativo no GDP Now, bem tranquilo. Hoje, esse indicador foi revisado novamente porque saíram mais dados econômicos. Ele caiu de 1,5% para menos 2,8%, o pior número desde o Covid. As narrativas de recessão, desaceleração e estagflação estão ganhando força. Vamos falar sobre esse assunto no vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, inscreva-se no canal, até porque hoje é feriado no Brasil. Era para eu estar dançando o carnaval, brincadeira, não é verdade? Mas hoje é feriado aqui no Brasil, estou escutando a moderadora rir lá na sala. Ela tá rindo. Hoje é feriado no Brasil, não tem nada acontecendo, mas lá fora a coisa tá pegando fogo, tá? Peço para vocês deixarem um like nesse vídeo. Entrem aqui no meu canal do YouTube, desce um pouquinho, aqui estão as diferentes playlists que eu ofereço de vídeos para vocês. Tem uma chamada Vídeos Educacionais. Acabei de gravar, há 55 minutos atrás, um vídeo exclusivo para os membros explicando como se analisa o GDP Now. A análise que eu vou trazer para vocês aqui está muito mais completa neste vídeo do YouTube, mas aqui eu vou simplificar as coisas, eu vou resumir o que aconteceu. Recomendo vocês fazerem parte da assinatura, porque aqui, independente de qual nível que vocês assinarem, você terá acesso a esse vídeo e outros 250 vídeos. Enquanto eu estou gravando o vídeo, o mercado está aberto. S&P 500 renovando a mínima do dia, Russell renovando a mínima do dia, inclusive essa aqui é a mínima lá de setembro de 2024. Acompanhado pelo quê? Juros em queda, dólar em queda e petróleo em queda. O petróleo está aqui, ó, também nas mínimas do dia. Rapaz, o que está acontecendo? Afinal de contas, se tem uma coisa que eu aprendi sobre mercados é que quando os juros caem, quando o petróleo cai, quando o dólar cai, isso é ótimo para ativos de risco. E é verdade. Exceto quando a narrativa é de recessão, desaceleração da atividade ou estagflação. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olha só, a agenda de hoje é muito importante, tá? Saíram dados de atividade dos Estados Unidos, o PMI calculado pela S&P Global referente ao setor industrial, gastos de construção, isso aqui é um dado relacionado ao mercado imobiliário, e também mais um PMI, também do setor industrial, mas calculado pela ISM. Reparem que, horas depois, foi atualizado o GDP Now, esse indicador que eu tenho falado tanto recentemente. Aqui está errado. Não é expansão de 2,8. Vou até atualizar de novo para ver se mudou. Não mudou. É contração de 2,8. Toda vez que você identificar, ó, sai um resultado bom aqui, mas eu fiquei sabendo lá de um analista, de um investidor, que o dado veio ruim. Entra no site para tirar a prova real. Está aqui o site, GDP Now, dentro do site do Fed de Atlanta. Reparem na queda considerável desse indicador.
que até sexta-feira previa crescimento da atividade nesse trimestre, algo em torno de 2,3%, 2,5%, 3%, mas que com os números mais atualizados está prevendo uma contração de 2,8% do PIB em termos anualizados para esse trimestre. Pô, mas esse é um dado volátil, com certeza. Esse é um indicador volátil, especialmente quando ele começa a ser calculado, porque ele leva em consideração 3 meses de indicadores econômicos. Estamos falando do primeiro trimestre, então é janeiro, fevereiro e março. Até os dados de janeiro serem divulgados, já estamos em fevereiro. Até os dados de fevereiro serem divulgados, já estamos em março. Até os dados de março serem divulgados, é abril. E nesse meio tempo, o Diripinal vai colocando esses dados atualizados ali dentro e ele vai cuspir as atualizações, é isso. As revisões vão para cima, vão para baixo, vão para todos os lados. Essa linha verde nada mais é do que as revisões. Na sexta-feira, eu postei essa queda, que vinha até aqui, ó. Postei nas redes sociais, mas deixei de explicar o porquê que caiu. E a explicação era bem tranquila. O que causou a queda do Diripinal na sexta foi a divulgação da balança comercial dos Estados Unidos. Reparem que a balança comercial teve um impacto de 3,7 pontos percentuais aqui dentro. Como os empresários americanos sabem que o Trump quer taxar China, Europa, o alumínio, o cobre, o aço, o que eles fizeram foi antecipar a demanda de bens e de serviços antes das tarifas entrarem em vigor. Porque depois que entrou em vigor vai ficar mais caro, então eu vou antecipar a minha demanda, vou comprar mais cedo. Isso aumentou as importações de bens e de serviços para os Estados Unidos. Para quem sabe a fórmula do PIB, essa é uma das aulas que eu ensino no curso Macro Fundamentos, as importações produzem um efeito negativo no PIB. Então, já que a importação são produtos e serviços que entram no país e é dinheiro que vai embora, isso produz um impacto negativo. É isso. Legal, show, descobri qual é o problema. Se é só isso, vida que segue. Hoje, a minha análise do Diripinal é bem mais pessimista, porque ela veio acompanhada de uma queda da demanda das famílias. E isso nós vimos sexta-feira. Quem acompanhou aqui a tradução, não. O acompanhamento do PCE, inflação dos Estados Unidos, além da divulgação do PCE, tem um outro indicador que é divulgado, também chamado de PCE, para confundir é simples, né? Que é o Personal Consumption Expenditures, um dado de consumo das famílias americanas. Isso representa 70% do PIB dos Estados Unidos. Eu vou tirar aqui, ó, todos os componentes, todos os demais componentes do PIB dos Estados Unidos que fizeram impacto dentro do Diripinal. Cadê? Cadê esse componente na última atualização? Desapareceu. Então, esse componente, ali no dia 3/2, 3 de fevereiro, ele mostrava que a economia ia crescer no ano, ou melhor, no trimestre, em termos anualizados, algo em torno de 2,80%. Isso é muita coisa. Agora está prevendo um crescimento de 0,01%. A minha interpretação disso é que a economia, o consumo dos americanos simplesmente travou nesse início de ano. Simplesmente travou. Parou. Não é que nem expandiu e nem contraiu. Travou. Claro que se eu adicionar os outros componentes, nós temos uma análise final diferente. Mas o que realmente importa para mim aqui é o consumer spending, porque ele representa 70% do PIB. E a verdade é que, segundo esse dado, o consumo das famílias estagnou. Além disso, saíram dados, né, dos PMIs. Reparem aqui que o PMI calculado pela S&P Global mostra uma contínua melhora do setor industrial, algo que eu venho dizendo há algum tempo para vocês que estava para acontecer, mas muito influenciado pelas tarifas. Então o setor industrial está antecipando o vigor, as tarifas entrarem em vigor, e com isso, nossa, o setor deu uma expandida violenta. Isso pode ser não recorrente, pode voltar a desacelerar. A leitura complicadinha aqui dentro do PMI é que os preços estão subindo. Então, esse setor está percebendo pressões inflacionárias que são preocupantes. Além disso,
O outro PMI, calculado pela ISM, mostra uma queda considerável das novas ordens, que é um indicador, um componente de demanda dentro do PMI. Isso significa a desaceleração do setor. E olha o componente de preços. O mesmo que esse aqui, ó. O mesmo. Esse aqui estava em gráfico e é de uma companhia. Esse aqui também é o componente de preços, mas calculado pela ISM, um aumento de 7,5 pontos mês a mês. Ou seja, a inflação está viva, não está morta não. Além disso, olha só o que o Trump acabou de escrever. Tarifas a partir de 2 de abril em produtos ou importações de produtos agrícolas. Mais tarifas, mais volatilidade, mais incerteza. Enquanto eu estou gravando aqui com vocês, olhando para essa tela de cima, talvez vocês até percebam que eu fico olhando para baixo e para cima toda hora, é que eu estou olhando para o mercado. O mercado está na mínima. S&P está na mínima do dia, o Russell não para de cair, e o mais engraçado, né? Juros não param de cair, petróleo não para de cair, e o dólar não para de cair. Quantas vezes eu já falei aqui no canal que normalmente, quando o juro cai e dólar cai, ativos de risco festejam e bastante. Exceto quando todos caem ao mesmo tempo. E quando que isso acontece? Quando a narrativa, as incertezas, os medos estão relacionados com desaceleração da atividade. Desaceleração, estagflação ou recessão. E é isso que eu venho falando algumas semanas aqui no canal do YouTube, né? Pelos comentários que eu vejo, tem um pessoal que desconsidera a importância das narrativas. Eu acho que é importante acompanhar as narrativas. A única diferença entre quem acha que não é importante e quem acha que é que, por exemplo, eu não vou a todo instante mudar a composição da minha carteira, comprar, vender, porque a narrativa está mudando. Às vezes o mercado erra. Quantas vezes já se falou em recessão, em inflação, em aumento de juro e corte de juro nesses últimos anos? Isso aqui é uma narrativa. Em breve podem sair dados de atividade dos Estados Unidos que são muito bons, são revisados para cima, e aí o diripinal será também atualizado. Mas tem sido constante essa piora. É uma junção de incertezas, incertezas econômicas, incertezas políticas, um excesso desse vai e vem das tarifas, incertezas geopolíticas, que estão fazendo o consumidor americano: calma, eu não vou gastar agora, eu não vou viajar, eu vou segurar minhas despesas, eu vou controlar meus gastos, porque é o seguinte, eu não estou sabendo para onde a gente vai, eu não estou sabendo entender para onde que a gente vai. Portanto, isso está gerando uma desaceleração da atividade, isso é péssimo para os lucros das empresas, isso é péssimo para o mercado de trabalho, quem sabe as empresas começam a demitir. E é isso que explica porque, ao mesmo tempo que os juros estão caindo, que o petróleo está caindo, que o dólar está caindo, os ativos de risco não estão performando bem. Nesse exato momento, o S&P está cotado a 5.862, está aqui, ó. A mínima da semana passada, da sexta-feira, foi logo abaixo disso, 5.850, tá? Perdendo os 5.808, que tem sido aqui, ó, um range que o S&P não consegue romper, máxima histórica, 6.170, 5.800, rompendo seja para baixo ou para cima, teremos uma nova tendência para o S&P 500. Alguém me perguntou esses dias no Instagram, qual a sua opinião sobre o S&P? É para cima ou para baixo? Não sei, não tenho opinião nenhuma. Ele não vai nem para cima nem para baixo. Ele está parado nesse range há 3 meses. Só que ele está começando a se aproximar da mínima desse range. E está meio preocupante. Eu até não olharia tanto para S&P, honestamente falando, porque além dessas preocupações econômicas, de novo temos um dia de muita saída de grana do setor de tecnologia do S&P. Que está difícil de explicar. Não sei se são os fundos vendendo posição para conseguir caixa, conseguir dinheiro. Mas, de novo, XLK, que é o setor de tecnologia dentro do S&P 500, está na mínima do dia.
Está na mínima da semana passada, perdeu a média de 200 dias. E honestamente não tá legal, tá feio. Pô, esse aqui foi o maior cavalinho do S&P 500. Foi responsável por arrastar o mercado para cima quando o mercado subia. Mas ele também arrasta para baixo quando o mercado cai. Olha só a Nvidia, a queridinha, né? Caindo 8,3%. Tem alguma coisa acontecendo com AI? Não. Existem preocupações de que a Nvidia vendia chips para empresas lá da China, tá? Isso está bastante em pauta hoje, mas não explica uma queda tão grande para a empresa ou para o setor. Além disso, o que eu falei? Não olhem tanto para S&P, então. Olha para o Russell. O Russell é um índice de ações dos Estados Unidos. É como se fosse o S&P 500, mas de empresas menores, pequenininhas. São 2.000 companhias. E se tem uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, é que o Russell, ele às vezes antecipa os ralis de alta ou os ralis de baixa. Nesse caso aqui, o Russell é um índice muito sensível à Fed. O que o Fed vai fazer com o juro? Vai cortar, não vai cortar? É muito sensível à inflação e é muito sensível aos yields, que são os juros cotados no mercado. Normalmente, num movimento que nem esse, com os juros caindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias seguidos, se essa queda fosse explicada porque a inflação está caindo e o Fed vai cortar o juro, o Russell ia subir tanto, mais tanto, que ia ser impressionante. Ia colocar o S&P 500 no chinelo. Só o fato de ele estar caindo junto com os juros, para mim, é um sinal de problema. Já falei isso em outro vídeo, eu vou repetir para vocês. Só o fato do Russell estar caindo junto com os yields é sinal de problema. É cheiro de problema. Ah, mas então é verdade que o mercado está prevendo mais cortes de juros em 2025? Sim. Tá aqui, ó. Até início de fevereiro, né, metade de fevereiro, o mercado dizia, nossa, o Fed vai cortar muito pouco juro. 1 ou 2 cortes no máximo. Hoje ele já está se considerando entre 3 e 4. É por que isso? Porque a inflação está caindo? Não. É porque antes da inflação cair, a atividade está desacelerando. E aí, isso configura o tal do pivô do Fed. Tem um vídeo aqui no YouTube aberto explicando o que significa o pivô do Fed. Existem 2 pivôs. Existe o pivô. O que é pivô? É cortar juro. Existe o corte de juro que acontece quando a inflação está caindo, mas a atividade permanece sólida. Isso é maravilhoso. Os ativos de risco reagem super, super bem. E existe o pivô não tão bom assim, que é quando o Fed corta o juro, porque antes da inflação cair, a atividade está desacelerando. Ou seja, o Fed vai cortar o juro para ajudar a economia. Quando eles se desesperam e cortam o juro, o mercado também se desespera. É um pouco disso que eu estou sentindo aqui, ok? Então, quanto mais indicadores mostrarem desaceleração da atividade, os dados estão vindo piores que o esperado, mais isso vai alimentar a narrativa de desaceleração, ao ponto que vão falar de estagflação, ao ponto que vão falar de recessão. Então o mercado vai pulando esses passos, né? Primeiro é desaceleração, se a coisa piorar muito é recessão, e dependendo do caso, tá? É estagflação. Por enquanto, eu ainda falo em estagflação, tá? Eu não diria recessão, não. Outra coisa que está fazendo preço hoje, reparem petróleo caindo, né? Pega o Brent aqui. Por mais que o Brent tenha perdido a média de 200 semanas, que para mim é um indicador importante de tendência de longo prazo, essa média vermelha aqui, reparem que no ano passado ele não conseguiu perder os 70 dólares, ok? Que também é a mínima lá de 2021, 21 não, mas mínima de 2023, tá? O Brent está de novo aqui nas mínimas de 24 e de 23. Se ele perder esses 70 dólares, pode também ser uma indicação de que o mercado está preocupado com o crescimento americano. Afinal de contas, menos crescimento econômico significa menos demanda por petróleo. E aí a commodity, ela cai no mercado global, ok? Por enquanto, hoje, explicação para sua queda hoje não tem nada a ver com crescimento.
talvez um pouco, mas saíram notícias de que a OPEP+ vai aumentar a produção de petróleo. Então aumenta a oferta, cai o preço, ok? Mas fiquem de olho. Russell na mínima do dia. Russell na mínima do dia. Vai perder os 2.100 pontos. Realmente não tá legal isso, tá? Eu ficaria de olho hoje no S&P. Eu ficaria de olho na explicação do porquê o S&P 500 está caindo. Para isso eu olho NVIDIA, XLK e RSP. Aqui o RSP vai mostrar se essa queda ela é generalizada ou não. RSP fez mínima na sexta-feira ali pelos $177. Tá 178. Tá? Se ele cair muito mais, vai perder a mínima de sexta. Por mais que XLK já tenha perdido a mínima, NVIDIA também. Ok? Eu ficaria de olho aqui, RSP. Isso aqui é realização de lucros, investidores colocando dinheiro em treasuries, então o preço do treasury sobe, o rendimento ele cai, então tem muita gente comprando hoje treasuries para se proteger de um cenário de menos crescimento nos Estados Unidos. Tá? VIX subindo também, não é tanta coisa, tá, em variação percentual até bastante coisa, 16%, mas está ali nos seus 22, 23 pontos. Tá? Está ficando cada vez mais provável que o S&P 500 se aproxime da sua média de 200 dias. Faz um tempo que isso não acontece, viu? A última vez foi aqui em outubro de 23. Foi quando o juro de 10 anos dos Estados Unidos bateu 5%. E depois corrigiu um monte e o S&P explodiu para cima. Vai ser a primeira vez desde outubro de 23. Tá? Essa recuperação ela aconteceu por um catalisador, que foram os juros americanos caindo. Qual vai ser o próximo catalisador para o S&P subir? Temos que ficar de olho nisso. Se não tem catalisador e os dados econômicos continuarem piorando, me desculpa, mas é para baixo. Tá? Se o pessoal não voltar a comprar NVIDIA loucamente, me desculpa, é para baixo. Então, de novo, gravando aqui um vídeo para vocês para explicar o porquê dessa mudança no comportamento do mercado. Quer dizer, mudança em relação ao fim do ano passado, porque já faz semanas que eu estou falando isso. O mercado está ali namorando com a hipótese de recessão, de estagflação, de desaceleração dos Estados Unidos. Se os dados continuarem por mais semanas evidenciando essa piora macro, a coisa pode ficar bem feia. Se essa semana mesmo saírem dados muito bons, quarta-feira tem um PMI SM de serviços, quarta-feira tem ADP, sexta-feira tem payroll, essa narrativa ela pode mudar. E aí isso pode abrir o quê? Uma oportunidade de alocação. Pô, tava todo mundo falando em recessão, mas agora as coisas estão melhorando. É hora de você tomar iniciativa. Compra e vende o que exatamente? E é por isso que eu sempre trago aqui para vocês essa visão mais macro das coisas. Eu preciso saber interpretar o mercado, escutar a narrativa, eu posso concordar ou não com a narrativa, e em cima disso eu tomo decisões de alocação, de investimento, ou até mesmo operações no mercado de futuros, derivativos em geral. Ok? Essa é a utilidade de um macro investidor. Ok? Fica aí a análise para vocês. Tá? Giri Pinal continua a piorar. Como eu acabei de mostrar, a queda de sexta-feira, com uma explicação bem simples e básica do porquê caiu, não era preocupante. A de hoje já é bem mais preocupante. Eu até não mencionei outros detalhes, eu deixei reservado para o vídeo lá para os membros, mas também tivemos uma piora nos investimentos residenciais e também nos investimentos fixos não residenciais, que já estão produzindo impacto negativo no Giri Pinal. Sem contar que um dos objetivos do Trump nesses próximos anos é reduzir os gastos do governo. Isso, caso ele diminua demais os gastos, somado com um consumidor que está postergando os seus gastos também, isso pode gerar o que nós chamamos de fiscal drag, que seria um arrasto fiscal. Vou mostrar. Olha aqui, ó. Government spending, gastos do governo. Isso aqui, o governo americano, nos últimos anos tem gastado um monte. Isso ajudou no crescimento dos Estados Unidos. Reparem que é estável, né? É estável. Se o Trump quer cortar gastos, cortar investimentos, para onde vocês acham que vão essas barrinhas? Mais para cima ou mais para baixo? Vai para baixo. Isso vai desacelerar também a atividade.
Então esse é outro assunto, outra narrativa que soma a essa piora mais recente dos números. A atividade está desacelerando e, além disso, o Trump quer cortar gastos. Isso vai aumentar essa desaceleração da atividade. Enfim, agradeço pela audiência de vocês, deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e nos vemos em breve, essa semana, com vários dados econômicos e lives aqui no canal. Valeu!